Boa tarde, glória a Deus, aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, bom estarmos aqui junto com você, porque você está aí e a gente aqui se liga em um só pensamento, em um só Deus, para a gente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Amém? Eu quero dizer para você que Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele é fiel para completar a obra que Ele iniciou. Então, nessa tarde, hoje eu tive pensando no livro de Daniel, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o objetivo deles era acabar com a reputação de Daniel perante os governantes da Babilônia. Após a confecção da lei, os homens presenciam Daniel orando a Deus de Israel, como era seu hábito. O hebreu fazia pelo menos 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque Daniel ele tinha hábito, ele tinha um compromisso com Deus. Então ele orava, ele buscava, ele não se importava com o que estava acontecendo a respeito dele, porque eles tramaram contra a vida de Daniel e criaram uma lei, né, para poder pegar Daniel, porque Daniel era um homem justo, íntegro, um homem respeitado na Babilônia. Mas aqueles homens, por inveja, ganância, tentaram acabar com a reputação de Daniel, achando que Deus não estava assistindo o que Daniel estava fazendo. Então, eu quero dizer para você que quando você está fazendo algo para Deus, você não se preocupe com o que os outros estão tramando contra a sua vida, sabe? Então, quem estava com Daniel na cova dos leões? Quem desobedecesse a este decreto seja jogado na cova dos leões. Mesmo amigo do rei, Daniel era amigo do rei Dário. É pego em oração ao Deus de Israel, portanto, jogado em uma cova com leões famintos. E, no entanto, ele acaba escapando milagrosamente de ser devorado por aqueles leões. Viu? Daniel foi jogado numa cova com leões que estava faminto, porque eles queriam destruir a vida de um adorador. O rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões, Daniel 6,16, já que seus homens o presenciaram orando a Deus. Ele já tinha entregue o seu sentimento a Deus em suas orações. Agora ele estava confiante no agir dele, viu? Daniel já havia orado, Daniel já havia louvado, Daniel já havia acreditado, né? Não é de duvidar que Daniel foi um jovem muito abençoado e guardado por Deus. Como vimos no texto, Daniel. Agora, daremos continuidade à sua história, enfatizando o ocorrido à cova dos leões. Assim como Daniel, quantas covas já entramos e o Senhor nos deu vitória? Como Daniel, quantas covas a gente já entrou e Deus nos deu vitória? Hoje eu vim falar de Daniel porque hoje eu estava orando e eu estava louvando. A Eliane de Oliveira estava louvando um hino que fala sobre Daniel. E eu comecei a orar, irmãos, e eu vi um leão. Eu vi um leão que estava dentro de uma jaula e aquele leão saía. Mas aquele leão saiu, não era feroz, não era violento. Ele estava assim meio... como se tivesse assim meio adormecido, mas ele estava assustado. Ele estava assustado, esse leão. E eu continuei orando, e eu vi aquele leão voltando novamente para a jaula. Então, quero dizer para você uma coisa. Assim como aconteceu a história de Daniel, estou enfatizando aqui o ocorrido na cova dos leões. Assim como Daniel, quantas covas já entramos e o Senhor já nos deu vitória? Quantos livramentos que o Senhor já nos proveu? E sobre isso, é sobre isso que falamos nessa tarde. Então, Daniel era o quê? Um jovem cheio da virtude. Isso chamava a atenção dos reis e dos homens da época. Sua vida resumia a fé, visão e oração.
a sua vida resumia fé, visão e oração. E a sua vida está se resumindo no quê? No que a sua vida está se resumindo? A gente para ter vitória, a gente para botar leão para dormir, a gente para fazer inimigo retroceder, a gente para derrubar a muralha de Jericó, a gente tem que ter o quê? Fé, visão e oração. Ele era um jovem diferente, essa diferença incomodava alguns, que ele se destacava. Então, quando a gente se destaca, você só vai encontrar alguém que vai te cercar para tentar te paralisar. Ok? Após Daniel interpretar a escritura na parede, que nem mesmo os sábios do rei conseguiram interpretar, ele foi revestido de púrpura e lhe colocaram uma cadeira de ouro, uma candeia de ouro no pescoço. Daniel 5:29. Como prometido pelo rei, que conseguisse interpretar as escrituras, e não somente isso, o rei Belsazar investiu como terceiro no governo do rei, tá vendo? Além dele ser um homem que tinha fé, que tinha visão e que tinha virtude, que tinha oração, ele só foi crescendo ali no rei Dário, foi ali no governo do rei Dário, ali depois ali com o outro Belsazar, e assim, rei após reis, começou com Nabucodonosor. Ali foi passando para filha, foi passando para neto, e Daniel acontecia o que com ele? Ele foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. É o que acontece conosco, irmãos. Por quê? Porque nós temos que continuar orando quando vivemos por fé. É impossível tornar-nos possível, porque Deus passa a ser o nosso intercessor. Ele providencia tudo para nós. Daniel é um grande exemplo para nós. Então, quando a gente se torna intercessor, quando a gente se torna adorador, quando a gente se torna uma pessoa que ora constantemente, Deus, ele passa a ser o nosso intercessor. Então, nessa tarde, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar clamando, nós vamos continuar suplicando. A gente não tem que olhar para o problema, olhar para a dificuldade, nós não devemos olhar para as pessoas que nos atingem, que nos cegam, que quer nos calar, que quer nos abafar. Não deixe os incircuncisos abafar você. Eu quero dizer que o leão está voltando para a jaula. Isso significa que ele não vai mais atacar. O leão não vai mais atacar. Deus já concedeu a vitória. Deus já tirou as estratégias. Deus já tirou essa coisa absurda, cabulosa, essa coisa maligna que estava tentando contra a sua vida. Deus chegou e bradou em seu favor nessa tarde. Daniel era um jovem que tinha o quê? O dom da sabedoria. Ele tinha o quê? O dom. Daniel, ele trouxe o discernimento da palavra de Deus quando Deus escreveu na parede do palácio do rei, porque o rei estava abusando, debochando das coisas de Deus. Então, quando ele não criticou Deus, ele não murmurou com Deus, ele tão somente orou. Que princípio maravilhoso quando algo ocorre contra a nossa fé e não podemos ter medo, mas precisamos orar, clamar a Deus. Quando Daniel foi decretado que ele ia ser lançado na cova dos leões, Daniel não reclamou, Daniel não murmurou, simplesmente eu penso que Daniel já caiu na cova de joelho. E o que aconteceu? Porque quando o rei foi obrigado a lançar Daniel na cova dos leões, já que os seus homens apreciaram, pegaram ele orando, né? Então, Deus em nada protestou. Deus operou um milagre ali naquela hora. Deus está operando um milagre agora na sua vida. Daniel em nada protestou. Ele aceitou, entrou na cova. Deus fechou a boca dos leões, porque Daniel conhecia quem? Era o Deus a quem ele também orava, ele acreditava que somente Deus poderia livrar ele da boca dos leões. Deus vai livrar mim, Deus vai livrar você, Deus vai livrar sua casa, Deus vai livrar sua família, Deus vai livrar seus familiares. Quero dizer que o leão que estava faminto, Deus fez ele retroceder para a jaula, calado, mudo e surdo. A partir de hoje não vai abrir mais a boca, não vai rungir contra você, não vai mais grunhir contra você, porque Deus já decretou sua vitória. Se Deus falou, está falado. Se Deus decretou, está decretado. Quem é o homem para
para interrogar quem é o homem para se opor, quem é o homem para se opor contra o mandato ordenado da parte de Deus. Quero dizer que o homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Você tá aí, pode dar glória a Deus. Você tá aí, pode dar aleluia, porque nós precisamos, sim, irmãos, ser como Daniel, colocar nossa vida no altar de Deus, colocar nossa vida na dispensação de Deus e ser como Daniel. O que é que Daniel era? Daniel era um homem que tinha virtude, Daniel era um homem que tinha fé, e Daniel era um homem que tinha oração e tinha visão. Se você tiver fé, tiver visão e tiver oração, você pode ter certeza que Deus vai interromper o mundo inteiro, se for preciso, por sua causa. Se você orar, se você buscar, você pode ter certeza que Deus irá te responder. Porque Deus incomoda quem quer que seja de um lado e de outro, mas Ele vai buscar e fazer alguém se incomodar e se aquietar em seu favor. Mas para isso você tem que ter uma vida com Deus. Como Daniel. Daniel não se importou, não murmurou, não reclamou. Foi para a cova, mas ele saiu da cova vivo, não saiu da cova morto. Isso é que é importante. Quantas vezes a gente entra na cova e Jesus vai lá com a mão dele e nos tira da cova? Isso é que é importante quando Deus tira da cova, quando Deus tira da boca do leão, quando Deus tira da boca da serpente, quando Deus tira da boca do dragão, quando Deus tira da boca da morte. Esse é o Deus que fecha a boca de lobo e faz você passar e cantar, porque Agar estava no deserto com seu filho, dizendo, vou morrer eu e meu filho, não tem água. Agar, porque você está reclamando? Agar, porque você está assim? Olha aí ao seu lado, aí um poço de água. Água, bebeu de água para o seu filho e caminhou e voltou para sua terra. É assim que Deus faz. É no deserto que Ele manda a provisão. É no deserto que Ele cava poço. É no deserto que nem vem vento, nem vem chuva, mas Ele enche os poços. Decantas nebiondes na é no deserto, é na batalha, é na guerra, que Ele faz os inimigos enxergar. Lama, lodo, água como sangue e bata derretirada. É assim que Deus vai fazer. Deus está acabando com a festa desses adversários. Existia uma panelinha que estavam festejando, mas hoje o inimigo caiu por terra, viu, querida? O inimigo foi obrigado a reconhecer que errou, que foi manipulado, que foi articulado e voltou atrás. Vitória chegou para você. Cante e adore, porque a vitória é nossa. Pai, abençoa este grupo, esse canal do YouTube, abençoa os inscritos, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, abençoa os participantes que estão todos os dias aqui, Senhor, nos ajudando, nos abençoando com seu amém, com seu glória a Deus, porque sabemos que nós aqui somos uma família. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que se deleita no Senhor, jamais fica de mão vazia. O Senhor te abençoe, te guarde e proteja, não só hoje, mas todos os dias da sua vida, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome posse da vitória. O segredo da nossa vitória está em que? Na oração. Os homens tramaram contra a vida de Daniel, mas eles não tiveram sossego, não tiveram êxodo, não tiveram êxodo quando eles viram que Daniel não estava sozinho. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Porque Deus está preparando o fim dessa luta, o fim dessa tristeza, o fim dessa angústia. Você está preparado para o fim da dor, da tristeza, da angústia, porque você hoje vai receber de Deus essa vitória. Porque a história que você está vivendo é uma história de vitória. Você não vai viver experiências negativas, você não vai viver influências malignas, nem perseguição diabólica. Tome posse da sua vitória, porque hoje você vai ter vitória na sua vida e Deus está chamando você para um decreto de vitória, de novidade e de bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe, passe uma boa tarde e fique em paz, porque o Senhor já fechou a boca desse leão em nome de Jesus. Amém.